aí, galera, tudo certo ou tudo errado? Como é que tá aí pra vocês? Acho que a animação da minha voz não condiz tanto com o nosso estado de espírito nessa quarentena, né, GG? É tudo meio bosta, né? Semi-bosta. E logo hoje que esse episódio não vai ser um episódio tão animador, né, como nossas pautas anteriores. Hoje o assunto é sério, o assunto é pesado, é mais tenso. Hoje a gente vai discutir os efeitos, os impactos, o que a pandemia do coronavírus está causando nas diferentes cenas periféricas do Brasilzão. Bom, mas antes da gente ir pra pauta, a gente tem nosso tradicional quadro de alôs. Você quer mandar alô pra alguém? Eu quero mandar um alô, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra Xuxa e pra todo mundo que compareceu na live do Baile Embrasado, realizada no último dia, naquele dia. Eu também já esqueci a data, velho. Eu acho que foi 26. Realizada às 21 horas, horário de Brasília. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado aos meus patrocinadores da live, né? Um total de 0 patrocínio. Eu quero mandar um alô pra galera que foi pra live também. Valeu, galera. Foi muito massa. Eu me diverti horrores. Sim. E quero mandar um alô pra duas pessoas. Duas pessoas que são de Belém. Uma cidade que eu tenho um afeto muito grande por ela. Um apreço muito grande por Belém. Quero mandar um alô pra Rodrigo Tuca, que apareceu lá no nosso Insta dizendo que estava apaixonado pelo podcast e pediu um alô pra galera de Canudos e do Jurunas, que são 2 bairros lá de Belém, né? Então, um alô pra Canudos e pro Jurunas. Um abraço pra toda a rapaziada. Eu gosto muito desse momento, eu me sinto Milton Neves. Eu me sinto os caras das aparelhagens mandando alô a cada 10 segundos. Meu prefeito. E eu queria mandar alô pra Paula Moraes, minha amiga lá de Belém, que também acompanha a gente. Então, um alô, Paula, um beijo. Espero que nos encontremos muito em breve numa Belém sem pandemia. Esperançoso, né? Pera aí, a gente não pode ficar em casa pra sempre não, pelo amor de Deus. Isso aí. Não sei nem o que dizer. Eu não vou entrar nessa questão daí. Eu quero mandar um alô também pro meu amigo Guilherme Guedes, que é apresentador do Multishow, conheci quando eu tava lá no júri. Ele veio falar comigo, cara, tá tendo alguma discriminação comigo porque eu ouço pela Apple Music. Já é o 2º episódio que eu vou ouvir e dá problema. É verdade, Guilherme. A gente odeia a Apple Music e odeia apresentadores do Multishow, então você está sendo discriminado. Brincadeira, tá, gente? Então, assim, a gente teve realmente problemas com o Apple Music. Se você ouve pela Apple, a gente pede pra você tentar em outro tocador, mas a gente vai resolver isso. Exatamente. Estamos em busca aí de... A procura da batida perfeita. Bom, no tocante aos alôs, a gente terminou, né? Vamos para o nosso quadro de lançamentos? Vamos. Lançamentos. Lançamentos. Abra aí, GG. O que é que você tem de novo? Cara, tem muitas dicas. Vamos ver. Eu quero começar com uma revelação da Baixada Santista. Eu não descobri exatamente de onde ele é, mas que é o Kian, ou Kian. Eu ainda também não encontrei o nome dele pronunciado. Mas acredito que seja Kian. K-Y-A-N, né? Isso. É um cara que vem nessa esteira do movimento grime ou drill, né? Essas influências do rap britânico. A gente já citou aqui o Leal, SD9, vários caras. E ele tá lançando uma série de faixas produzidas por um DJ de Brasília que eu já acompanho há muito tempo, que é o Musão. Ele tem um disco chamado Música Popular Favelada, com vários remixes e montagens. E aí ele tá produzindo agora músicas do Kian, que misturam, como eu falei, essa cultura do grime com funk, principalmente nos samples. Tem samples de MC Lan, samples do MC Magrinho. Aqui tem o sample do MC Magrinho, inclusive chama-se Menor Magrinho, e é muito incrível. É minha favorita dele até agora, mas ele fez sucesso com uma outra música chamada Nós é Ruim e O Cabelo Ajuda, que já tem um discurso dele mais visivelmente engajado, criticando os playboys que querem emular o jeito dos caras da favela. É muito legal. Deixa eu ver dinheiro, porque nós é ruim e o cabelo ajuda. Se tromba na madruga, pode ir pra que fuga, vem se envolver com os meninos, que hoje nós tá podendo. Vai rebolar pra fazer chover dinheiro.
Na banca dos maloqueiros você vai rebolar pra fazer chover dinheiro. Massa, então. Bom, eu vou pegar carona no que você trouxe aí pelo Grime e vou falar de MC N10 e Pac J, que é uma dupla de MCs lá do Rio Grande do Norte, e eles lançaram uma música que se chama No PV Eu Te Chamo, com a produção do DJ Gil Castro, e é uma música muito boa. A novinha motarada já vem pronta pro combate. O AP hoje lotado, vai rolar uma sacanagem. Tem o uísque balãozada, a coisa fica de verdade. Vapo, 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 vapo. Tu fica de frente, tu fica de quatro. Vapo, 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 vapo. Pac J convoca ela, vapo, vapo. Vem sentando pra mim, sua safada. Vai quicando gostoso e não para. No PV eu te chamo pra varar. Tu brota com tua amiga danada. Eu não sei se eles pegaram influências a partir dessas coisas do grime, mas parece muito com essa mistura, assim, de um grime com um funk. Uhum. Eu só queria chamar a atenção pra força nominal, que é Pac J. Bom, é isso. Pac J e MCN10 no PV Eu Te Chamo, com aparentes influências do grime com funk, enfim. Tem uma levada, tem um ritmo muito bom. Gostei bastante. Queria fazer uma ressalva só, que a gente falou do grime muito associado ao Rio. No caso, você citou um cara de Natal, mas a gente fala principalmente associado a Rio e São Paulo. E já tem muita gente no Nordeste fazendo isso antes, assim. Gente como Nova Era, Maus, Vandal, Saca Só. Eu vou pedir pra tu tocar uma música do Vandal chamada Bala e Fogo, que já mostra como essa influência estava presente em alguns rappers do Nordeste. Eu não te amo e não vou falar de novo. Se caminhar pra cima do meu bonde vai ser bala e fogo. 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 Ei. Se caminhar pra cima vai ser bala e fogo. Eu não te amo. Acho que o que está acontecendo agora é que as pessoas estão anunciando e tendo mais noção clara dessa influência, mas ela tá presente anteriormente. Uhum. Essa música Bala e Fogo do Vandal é de 4 anos atrás. Olha aí, que massa, então, eu não sabia também. Fica aí o aviso, né? Porque geralmente é muito fácil o Nordeste ser apagado dessas narrativas. E aí, continuando na onda do Nordeste, eu quero trazer a Dona, uma nova revelação da cena pagodão lá da Salvador. Do inglês The Owner. Isso. Quem quiser procurar no Instagram não vai achar como a Dona, vai encontrar a banda A Dona. Também mais um nome desses que a gente fez um episódio sobre essa emergência das mulheres à frente do pagodão cantando, né? A gente falou da Dama, da Rai Ferreira, a Travestis. E a Dona também é mais um desses talentos que estão surgindo, né? Essa porta foi aberta, felizmente, e essas pessoas que antes eram invisibilizadas agora estão ganhando mais e mais destaque. E a Dona tem um CD chamado Ela Tá Louquinha. Eu queria só, assim, você vê que ela realmente tem uma mensagem pra dizer. Vou ler algumas faixas do tracklist aqui. Sento gostoso, senta, só penetrada, online sentando, vai caralho, tapão, na minha pepequinha. Eu queria pedir pra você tocar Na Minha Pepequinha. Na tua? Na minha. Eu sempre mudo as favoritas, mas essa é muito boa. Ao vivo. Hoje eu vou brotar no baile e não quero agonia. Já tô indo preparada, vestidinho e sem calcinha. Eu tô toda invocadinha, hoje é sem besteira, não quero agonia. Bota, 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 bota na minha pepequinha. Bota, 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 bota na minha pepequinha. Bota, 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 bota na minha pepequinha. E aí, você, o que você tem mais? Bom, eu quero continuar no Nordeste e falar de uma indicação que veio através do nosso amigo Darlison. Um abraço, Darlison, e muito obrigado por apresentar a nós Tarcísio do Acordeon. Tarcísio, no Instagram dele, nas páginas dele, o DDD é 87, que é interior aqui de Pernambuco, mas eu acho que ele é do interior do Ceará, eu não consegui captar exatamente a cidade. Ele é um vaqueiro, ele toca muito aboio, só que é muito diferente a forma como ele tá fazendo, como ele tá cantando e tal, tem uma sonoridade mais jovem, vamos dizer assim.
E, cara, ele tá alcançando números muito significativos em pouco tempo. Ele lançou o CD dele, no Sua Música, em maio, e ele já tem mais de 4 milhões de plays lá nessa plataforma que a gente sempre comenta aqui. É um número muito grande, né? Sim. E aí eu queria aproveitar pra indicar uma música dele que eu gosto muito, que é uma parceria com Vitor Fernandes, GG, aquele cara do piseiro lá que você gosta. Joga água no piseiro. Ele mesmo. E aí tem uma música deles dois juntos que se chama Nega, que eu tô viciado, assim, tá em looping na minha cabeça todo dia, o dia todo. Então fica aí a indicação. Tarcísio de Acordeon e Vitor Fernandes, Nega. Porque você não larga tudo e corre pra mim, e dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo e o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, voltar pra mim. E essa levadinha de sanfona é muito gostosa. Me Sim, lembra umas sim. outras músicas assim que eu sou viciado pela intro de sanfona. Tipo, Se Você Se Entregar, do Zé Vaqueiro. Acho que Juras de Amor, do R. Safadão também. É tão bom a gente tá conversando besteira. Hoje o podcast nem vai longe, né? Essa música é a mais diferente, assim, do disco. As outras são bem parecidas com esse outro estilo que eu tava comentando, de aboio mesmo, né? Que é um dos subgêneros ali que compõe o gênero que é o forró, né? Mas é isso, fica aí a dica. Qual a sua próxima? Você que tá cheio de indicações aí pra gente. Tá, eu vou indicar um disco aqui, que é o novo disco do Cadu dos Anjos. É um amigo meu, já comentei aqui, mas ele tá realmente com um trabalho muito, muito bonito. Um CD chamado Quanto Tempo em Cadu, que tem produção e direção musical do Rafael Fantini, que é um cara que trabalha já com o Hot Oreia, e tem algumas participações especiais. Tem inclusive o Hot, né, do Hot Oreia. Tem um interlúdiozinho do Djonga, um áudio de WhatsApp, assim. E esse disco é legal porque o som que o Cadu faz, ele expande a ideia daquilo que a gente entende como música periférica, como se os caras da favela pudessem só fazer funk ou rap. Então, assim, tem muita influência de música psicodélica, tem influência da música do norte, né, do Pará, principalmente. Então é isso, é um disco que faz a gente repensar essa noção do que é a música periférica e do que o artista pode fazer, né? A gente acaba reduzindo muito alguns gêneros. O disco tem também um média-metragem de 10 minutos, dirigido pelo Túlio Cipó, que tem alguns trechos das músicas, e assim, é uma psicodelia visual pura, assim, é excelente esse disco, cara. E o filme. Então recomendo muito. Avisa em terra firme, um dia eu volto sim. Vou pedir a dona do mar pra cuidar de mim. Avisem ao chefe das máquinas que vamos lançar a âncora, a única esperança, estabilidade marítima. Para esta alvorada temos lâmina e pólvora. Vamos evitar lágrima e triste dia de um náufrago. Qualquer hora o vento muda e o mundo dá um rodopio, e os ratos são os primeiros a abandonar o navio. Trapaceiros vilões, piratas da Somália, que não são confiáveis nem na hora da partilha. Acumulam parafernálias do Oriente e trazem especiarias. Perfeitamente. Acabou? Acabei. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta. Eu queria aproveitar, muitos artistas de funk estão no SoundCloud, essa plataforma de música e tudo. E no SoundCloud eles abriram um campo lá que você consegue doar dinheiro para alguns dos artistas que habilitaram essa opção através do PayPal. Eu tô aqui, vou doar um dinheiro para alguns produtores de Belo Horizonte que eu gosto. E queria chamar também uma iniciativa chamada Birico.art, até minha namorada, Natália, que me mostrou. É um fundo para ajudar artistas residentes ou ex-residentes da Cracolândia, em São Paulo. Tem obras deles sendo vendidas lá, tem posters de R$50 e prints de 150, e você compra, e esse dinheiro todo vai ser enviado para um fundo que vai ser dividido entre os artistas igualmente. Isso é até legal, esse mecanismo, né? Que vai para um fundo e não
pra quem vendeu, assim, tipo, você vendeu seu quadro, então você ganha dinheiro, né? Isso já acaba com a disputa entre artistas e tal. É muito legal. Sigam no Instagram, é birico.art. Então, eu acho que antes da gente começar, GG, é importante a gente esclarecer porque essa pauta sobre o coronavírus chega agora, tipo, quase 4 meses depois que a gente já tá preso dentro de casa. E é o seguinte, quando começou, né, esse isolamento social mais rígido, a gente esperava, né, e previa algumas alterações no mercado, mas a gente não tinha noção de como seriam esse impacto real, né? Então, passado esse tempo, a gente começa a ver a situação e um estado de terra arrasada mesmo, de como virou o Brasil pós-pandemia, principalmente para esse setor da cultura e, mais especificamente, o setor da cultura periférica, que é o que a gente está sempre pautando aqui, né? Não tem nem previsão de retorno, né, das atividades. E a estimativa sempre, assim, o retorno é sempre adiado, né? A gente pensava que, sei lá, no fim do ano ia estar tudo certo, e agora só Deus sabe. Tem locais, tem cidades, tem estados que já estão retomando as atividades, flexibilizando de forma, inclusive, perigosa, mas ainda assim a gente não tem um direcionamento para as aglomerações, né, que são o que mais gera grana para os artistas, né? São shows, seja no bar, seja no centro de convenções, seja... Enfim, então nesse sentido, a gente agora vai, nesse episódio, pautar a situação da cultura periférica no Brasil com dados e com relatos de pessoas espalhadas por todo o território que eu e você conseguimos entrevistar, explanando a realidade, né? E não só suposições, como seria se a gente fizesse esse episódio há 3 meses atrás. Isso. E aí, para começar, o que é que você tem a dizer aí? Você tem dados, né? Eu queria começar primeiro com uma pesquisa que o The New York Times, esse jornal conhecido, fez com epidemiologistas e infectologistas. Eles fizeram uma enquete com 511 desses especialistas e 64% deles disseram que só pensam em voltar a assistir shows daqui a 1 ano mais. Meu Deus do céu, velho. Meu carnaval, GG. Meu São João, porra. Isso já faz um tempo também. Isso foi em junho. E aí a gente começa a ver os dados do avanço da pandemia e começa a perceber que essa doença, ela atinge principalmente as populações mais vulneráveis, que são os negros, os pobres. Eu tô aqui com dados para mostrar tudo isso. A revista Época encomendou um levantamento à consultoria Lagon Data a partir de dados fornecidos pelo próprio SUS, que mostram que uma vítima padrão do coronavírus no Brasil é homem, pobre e negro. Na média do Brasil, de todas as vítimas cuja cor foi identificada, 61% constam como pardas e pretas, enquanto, segundo o IBGE, os pardos e pretos no país representam 54%. No norte, 86% das vítimas eram pardas e pretas, que é um número proporcionalmente muito maior do que essa população na região, que é de 76%. No Nordeste, foram 82% dos mortos e apenas 70% da população é negra. Ou seja, tem um índice muito maior de mortes de negro do que a média da população. Sim, sim. E isso tudo está aumentando. Saiu há 2 dias uma notícia na Folha de que os casos de coronavírus cresceram 1.200% na periferia de Salvador. 1.200%. Sim. Em São Paulo, dos 20 bairros com mais mortes por coronavírus, apenas 5 não estão nos extremos da cidade, né, nas periferias, que são Itaquera, Freguesia do Ó, Cidade Dutra, Pirituba e Cangaíba. Mas ainda assim, esses bairros são regiões mais pobres, né? Pirituba, Itaquera também são regiões distantes, apesar de não ser periferia em termos geográficos. Total. Né? Nas regiões periféricas da cidade, ao menos 2.564 moradores foram mortos com confirmação ou suspeita de coronavírus. Isso mostra quem está sendo mais impactado, né? São dados que reforçam e corroboram com a desigualdade social no Brasil, né? Sim. Quais os impactos disso na cultura, né? Vamos chegar lá? Vamos. Eu queria só ressaltar antes que quando a gente fala do setor cultural, a gente logo pensa nos artistas, né? Mas a gente precisa pensar a cultura como uma economia criativa mais ampla que abarca não só quem está no palco, mas também
técnicos de som, de luz, até gente que trabalha vendendo comida na frente das casas de shows, Sim, né? sim. Então, essa é uma economia criativa muito ampla, diversificada, com diversos níveis, né? Níveis sociais, E inclusive. que gera emprego pra muita gente, né? Eu acho que isso é importante de sublinhar. Exato. Muita gente se sustenta por causa dessa economia, né? Desse mercado. E quando acontece esse tipo de baile de comunidade, muitas pessoas ganham. Como os barraqueiros, como as pessoas do bar, como as pessoas que, tipo assim, camelô, que vende óculos, vende guarda-chuva, esse tipo de negócio, sabe? E com essa epidemia também, sabe, mano, atingiu bastante, porque eu particularmente não tô abrindo mais o estúdio. Então eu não tô conseguindo dar continuidade nesse meu projeto, tá ligado? Porque como eu fico mais em casa agora, e aqui de casa eu consigo produzir, mas não consigo gravar voz, algo do tipo, porque eu não tenho microfone, eu não tenho, tipo, os equipamentos assim, aqui em casa, eu tenho um estúdio e tal. Atingiu bastante, tá ligado? Em relação financeira, a trabalho, muita coisa, mas é aquilo, a gente tem que manter a fé que vai acontecer algo melhor, sabe, mano? Vai dar tudo certo. A gente ouviu um relato da Yasmin Turbininha, que é DJ do Rio de Janeiro, uma das precursoras do movimento 150 BPM, minha grande ídola. Gosto muito também. Aí eu fui conversar para entender como que tava a vida dela, a carreira dela antes da pandemia e que planos esse isolamento social interrompeu. E ela falou um pouco sobre essa realidade. Antes ela estava com um projeto estava montando um selo /produtora chamada 170 BPM, junto com o produtor dela, né, a equipe dela, formando um time de artistas, amigos dela, que início de carreira, talentos da favela, que assim, tinha tudo para crescer e estava começando a ganhar espaço por isso. Uhum. E ela me falou sobre vários assuntos, a gente conversou bastante, ela mandou áudios longos, muito longos, e fez um desabafo mesmo de como está sendo difícil lidar com o corona enquanto artista da favela. Só queria fazer destacar assim que a Turbininha não costuma falar muito sobre vida pessoal. Ela é bem discreta quanto a isso, um pouco tímida até. E ela assim estava muito emocionada e muito preocupada com tudo isso. Eu tô pensando em relação a muitas coisas. Isso também tá chegando a me estressar bastante. Tá me deixando bastante triste, mexendo bastante com o meu psicológico, porque a única coisa que me distraía, assim, eram os shows, que eu tava em todo lugar ao mesmo tempo, tá ligado? Ao mesmo tempo não, eu tava em todo lugar diferente, cada hora, tá ligado? Então, isso distraía minha mente, porque eu conhecia pessoas aqui, conhecia pessoas ali, conhecia lugares, então é isso que, tipo assim, que me deixava bem mais tranquila, sabe? Em relação a tudo, de problemas e tal, porque a gente tem essa vida, mas a vida pessoal é a pior, tá ligado? Então, eu sofro bastante de ansiedade sobre relação a essas coisas, que, será que vai acabar logo, tem que acabar logo e tal. Mas a gente tem que seguir em frente. Eu tô passando visão pra todas as pessoas que chegam em cima de mim, que tá com uma música maneira pra gravar. Eu falo, mano, espera. Sabe, a gente tem suporte pra fazer teste, pra ver se pode ou não, tá ligado? Tem aquele contato. Que é caro e a gente é pobre, né, mano? A gente não tem essa oportunidade. E é foda, sabe? Tipo, eu fico bastante triste em vários bagulhos. Esse desabafo dela é verdade escancarada de todos esses reflexos da pandemia nas regiões mais pobres das cidades. E reforçam todos aqueles dados que eu estava citando no início, né? Assim, é o número tornado ganhando vida, né? Sim, sim. E agora tem um monte de gente desempregada e também sem opção de lazer, né? Porque quem tem Netflix, quem pode pagar o YouTube para ouvir música sem anúncio, é privilegiado, né? Com certeza. E é importante registrar aquilo que você já tinha dito no início, né? Que a cultura, ela exerce um espaço na sociedade que vai além do próprio lazer, né? É sociabilidade, as pessoas se falam, as pessoas se conhecem, enfim, saem daquele espaço de trabalho, casa, né? Responsabilidades o tempo todo.
E é também a geração de renda. É o cara que monta o palco, é o técnico de som, é a galera que aluga o banheiro químico. Enfim, a gente tá falando aqui, a gente sempre pauta aqui no podcast, cultura relacionada à música, mas também tem a galera que trabalha nos circos, a galera que trabalha nos teatros. Quando a Turbininha fala dos camelôs, ela tá falando disso, né? Da galera que vende comida nas barraquinhas. Os barraqueiros, inclusive, que pagam os bailes na favela, né? Para os bailes acontecerem, eles que se juntam e pagam o som. Isso. Então, como é que esses profissionais que estão parados esse tempo todinho, como é que eles se viram? E como é que eles vão ficar assim por um longo tempo? A gente tá falando de um setor da população que não tem estabilidade, né, econômica. Quase todo mundo é profissional informal ou então microempreendedor. Turbininha até falou comigo que, assim, dizendo que favela é correria, o favelado não consegue, não pode ficar parado. Eu conversei também com o Thiago, que é produtor do Magnatas do Passinho, que é o grupo de dança mais requisitado, né, do brega funk em Recife. Uhum. E aí eu tava perguntando pra ele, cara, como é que vocês estão se virando nesse momento, assim, de vocês não podem fazer show, né, nem com os MCs, nem como Magnatas do Passinho. Ele disse, cara, tá todo mundo dando o seu jeito aqui. Um corta cabelo, outro é servente de pedreiro. Então, assim, tá todo mundo se virando como pode, né? Total. E aí, pra saber como é que essa galera que trabalha disso, né, trabalha no setor da cultura, tem se virado, eu fui atrás de alguns profissionais que trabalham na Lounge Music, que é uma casa de show de médio porte, aqui próxima de casa, que tem uma programação voltada pro brega, rocha, forró, que são ritmos bem populares aqui. É uma casa de shows popular, né? Isso. E por WhatsApp eu conversei com o Paulinho, que é o técnico de áudio lá. Ele faz a mesa de som lá no espaço. Eu sou mix, entendeu? Eu sou o técnico, entendeu? Lá eu tomo conta do som lá, quem dá assistência na banda lá sou eu, entendeu? E assim, eu tô me virando com as lives que tá tendo lá na boate, entendeu? Me viro com as lives lá que tá tendo, não é essas coisas todas, mas dá pra ganhar, entendeu? E recebendo os 600 do governo, né? Quando não tem live, quando não tem dinheiro, tem que ficar em casa, fazer o quê? O dinheiro que a gente pega é só pra dentro de casa mesmo, é o jeito, não pode estar gastando com besteira. Então a gente tem que se virar com o pouco que tem, né? Eu só faço pagar minhas contas, pensão dos meus filhos e o dinheiro da passagem e alimentação para ir trabalhar de novo. Somente. A gente vai se virando, né? Ainda sobre essa coisa de se virar e tal, quando eu falei com a Turbininha, ela me contou que muitos bailes de favela já estão voltando, e isso realmente é verdade. Quem segue esses Instagrams, esses perfis nas redes sociais de funk, vê que já tem alguns bailes voltando. E ela fala sobre isso, eu não sei o que é certo ou errado, porque quem vai lá pra vender tá precisando ganhar a vida, né? Tá precisando de dinheiro pra sobreviver. Mas quem vai lá curtir vai acabar pegando coronavírus por uma irresponsabilidade, né? Ela usa até esse termo. E o importante de falar sobre isso é que você não pega o coronavírus, fica mal e tá de boa. Você transmite, né? É uma doença altamente transmissível. Então, é nesse sentido que é importante a gente ficar em casa, porque vai acabar com o sistema público de saúde. Inclusive, você demora a manifestar os sintomas, né? Pois é. Chamado assintomático. Então, mas mesmo quando você está assintomático, você transmite. Exatamente. E aí eu vi também bailes em Salvador, né? Que é paredão rolando. Aqui no Recife, encontros de passinho. E assim, galera, bora se ligar, né? Pelo amor de Deus, vamos ficar em casa. Tá difícil pra todo mundo. Agora, cabe também a gente tentar atender um pouco da realidade dessas pessoas, né? Pra quem mora em regiões mais pobres, é muito mais difícil ficar em casa. A gente tá falando aqui de privilégios, né? E também tem a situação de que eu, particularmente, não vou ficar julgando essas pessoas que precisam ganhar dinheiro e voltar, sabe? Sair de casa. Só quem realmente quem pode ficar em casa. Mas a gente precisa chamar atenção também pro poder público, exatamente, né? Que muitas vezes incentiva uma saída, incentiva uma normalidade que não existe. A gente vê até a imprensa, cara. O Campeonato Carioca de futebol voltou, né? E a imprensa tá cobrindo isso por algum motivo que não sei. Esses dias eu abri um jornal, tava assim, o Botafogo tem que voltar a ganhar na volta do Carioca. Como assim, gente? E poucos dias depois, o meu pai me mandou uma foto de um society que fica lá na rua da casa dele com o pessoal jogando bola. Então, assim, é reflexo, né? Se as pessoas ficam mostrando isso e querendo dizer que tá tudo normal, as pessoas em algum momento vão sair de casa e vão achar que de fato tá tudo normal, né? Se o Botafogo joga, por que eu não posso jogar?
Mas então, eu queria voltar essa fala do Paulinho que você trouxe aqui, ela toca num ponto importante que são as lives, né? Só que muita gente não tem pensado que as lives não sustentam todo esse circuito da música, né? Toda essa estrutura que a gente tava falando e, na verdade, tendem a acentuar a desigualdade do mercado. Sim, perfeitamente. E sobre isso eu tenho algumas pontuações aqui pra fazer. Você que é o cara das lives, Eu sou... Meu dia a dia agora é assistir live, né? Eu não vou mentir. você encontra lives, você inventa lives. GG, tem dia que eu falo assim, não, hoje tá bom, galera, já vi live demais, não vou ver mais não. Aí aparece, sei lá, Gilberto Gil fazendo live, sabe? Aí não dá, velho. Mas você encontra umas lives de artistas que nem existem, cara. Mas então, o que eu queria pontuar é o seguinte: tem muita live acontecendo ao mesmo tempo, né? Simultânea e diariamente. Sim. E isso tem levado a uma saturação de conteúdo. A quantidade de visualização tem diminuído consideravelmente desde o início da pandemia. E pra fugir disso, alguns artistas têm feito, sei lá, sorteios, por exemplo. Joelma fez sorteio de um carro no meio da live dela. Nossa. A DJ Melry fez uma live, DJ Melry do Pará, né? E a quantidade de sorteio que tinha na live, assim, fez com que a música ficasse em terceiro plano. Virou um bingo, sabe? Tava o tempo todo. Terminava um sorteio, tinha que iniciar outro, porque era muita coisa sendo sorteada. A Tati Girl, que é muito famosa no Ceará, diva do forró, também fez. Bruno Marrone fez, Zeca Pagodinho fez, enfim. Tem uma galera fazendo sorteio pra chamar a atenção mesmo. E só que é importante salientar que a gente vê muitas lives com estruturas grandes, com grandes patrocinadores, só que esses patrocinadores, eles só têm patrocinado lives de artistas que já são conhecidos, né? Então, isso reforça a desigualdade no mercado da música, porque se a gente pensar, por exemplo, o cara que tocava num bar, ele não vai ter um patrocínio da Brahma pra poder fazer a live dele. Como é que fica esse cara que tocava no bar, sabe? Ele tá ganhando dinheiro com o quê? Eu queria só comentar que mesmo artistas que são conhecidos, mas ainda não são do nível do, sei lá, Wesley Safadão, também não encontram muito apoio, né? O Shevchenko e o Louco fizeram uma live, mas só uma, dentro do festival da Devassa, né? Mas isso não se espalha para o resto do brega funk, assim. São poucos os artistas que conseguem patrocínio, dinheiro para fazer esses shows virtuais, né? Nada mais é do que um show. Então, assim, poucos artistas conseguem. Os que conseguem nesse âmbito também acabam conseguindo uma vez ou outra, né? Como eu disse, Cheve e o Louco fizeram uma vez só. Enquanto isso, o Gustavo Lima já fez umas 5 lives, todas elas com patrocínios gigantescos, né? O Diário do Nordeste, que é um jornal do Ceará, fez uma matéria indicando que os custos das grandes lives de forró e sertanejo têm variado entre 12 mil e 400 mil reais. Caralho. Isso é uma coisa totalmente fora da realidade do mercado que a gente pauta aqui muitas vezes, né? Eu não sei nem quantos hambúrgueres dá. E tipo, tem algumas webfestas surgindo, no Zoom principalmente, que tem ingresso, né? Você paga um valor pra entrar, mas isso é um formato ainda muito experimental. Sim. E é muito restrito, né? A um público específico. Porque se a gente parar pra pensar, tem 63 milhões de pessoas que estão vivendo o auxílio emergencial de 600 reais do governo. E mais tantas que não têm acesso à internet no Brasil, né? Tem uns dados, por exemplo, a região norte do país, ali no hemisfério norte, tá ligado, GG? Sim. A região norte do país apresenta péssimos índices no alcance do sinal e também na qualidade dele. São dados do IBGE e do Núcleo de Informação e Coordenação.br, que é o NIC. É um órgão estatal que pesquisa a internet aqui no Brasil. Dos 7 estados da região norte, 5 deles têm as piores médias de velocidade no país. Fora dessa lista só tá o Amazonas e o Pará, que ainda assim estão muito mal localizados ali. Eu sigo muitas páginas de memes de locais, tipo página de meme de Manaus, página de meme do Piauí. Sim. E uma pauta recorrente nas páginas de meme de Manaus é queda de internet, cara. Sempre rola, assim. A galera criando humor a partir disso. O que é um reflexo de como lá a internet é instável, né? E a gente tá falando de Manaus, que é uma cidade enorme, a maior cidade do norte do país, né? Capital, né? Então imagine como deve ser pra artistas do, sei lá, interior do Amazonas, do interior de Roraima, sabe? Também os artistas estão se adaptando, né? A fazer lives, encontrar mecanismos de ganhar dinheiro a partir de lives que ainda são também experimentais e muito primordiais, né? Muito mambembes até. O Roginho, de Recife, tava propondo live exclusiva, né? Você compra e ele faz uma live só pra você e talvez um amigo seu.
Agora, essas lives também não movimentam mercados locais, né? A gente passou pelo São João, que foi cancelado, e é uma festa que normalmente estimula muito a economia de municípios que acabam vivendo disso, né? Sim, Caruaru e Campina Grande são exemplos de cidade que tiveram lives pra tentar suprir esses grandes eventos, né? Mas, tipo, a galera que vende, sei lá, fogos de artifício em Campina Grande, a galera que vende roupa, a galera que vende comida... O pessoal que aluga casa. Exatamente, esse mercado não foi movimentado. Em Parintins, lá no interior do Amazonas, é calculado que cerca de 40% do PIB do município envolve diretamente o Festival Folclórico de Parintins, que são os bois, Garantido e Caprichoso, né? Que aconteceria agora no final de junho. E assim, pense aí, os figurinistas, as costureiras, a galera que constrói aquelas alegorias enormes. E aí, o que é que essa galera tá ganhando, sabe? E, novamente, voltando à coisa da concentração, assim, os artistas que estão recebendo patrocínio já eram patrocinados antes, e esses patrocínios, esse dinheiro rola muito em gêneros específicos que também já movimentam uma quantia muito alta naturalmente, né? Forró, sertanejo principalmente, e pagode em alguns artistas, né? Claro que existem algumas exceções, mas isso é o grosso, né? De como as lives estão funcionando, operando no Brasil. Eu falei com o Turbininha também sobre isso, e ela disse que não consegue grana pra montar uma estrutura legal pra transmitir essa live dela, né, que ela gostaria de fazer. Ela falou que até aparecem parcerias, mas são parcerias na base da troca, assim. Você fabrica bolo e quer aparecer na live, então você manda um bolo pra ela e em troca aparece o seu logo lá, o seu WhatsApp, mas não paga a transmissão, não paga os profissionais pra fazer isso, né? Exatamente. E aí, dessa forma, as lives acabam reproduzindo, mais uma vez, essa lógica de mercado de acumulação, que fica ainda mais específico de um ponto de vista geográfico. O dinheiro está se acumulando no Sudeste e no Centro-Oeste, né? Por exemplo... No Sudeste e em Goiás, né? Pra ser mais específico, né? Perfeitamente. Então, a gente mencionou as casas de shows populares, né? Que estão parados e tal. O governo federal anunciou um plano, né, para ajudar esses estabelecimentos que estão parados, né? Conta aí, Igor, você que deu um estudado sobre isso. Então, vê só. Tá geral parado, e aí para ajudar isso, o governo federal anunciou em março 40 bilhões em linha de crédito para pequenas e médias empresas pagarem os salários dos funcionários. Ou seja, esse dinheiro não vai para, enfim, pagar as contas de luz, energia da casa, vai para pagar os salários dos funcionários, né? E 85% desse orçamento, que é o equivalente a 34 bilhões, foi injetado pelo governo federal. Só 15%, né, os restantes, que ficam para os bancos. E o que é que isso significa? Que se rolar inadimplência, se você não pagar, é o governo que paga a conta, e não os bancos. Lembrando que linha de crédito, isso não é um dinheiro que para as casas de shows, para os bares, é um dinheiro emprestado para eles, né? Não é dado. Exatamente, é um dinheiro emprestado pelo governo, 85%. Com juros e tudo. Abaixo do mercado, mas ainda assim tem juros. Só que a gente tá falando que 85% do dinheiro é do governo, mas quem tá criando os empecilhos para isso acontecer são os bancos. Isso tem sido pautado nos principais jornais do Brasil, assim, tipo Jornal Nacional, Fantástico, todo mundo tem falado sobre isso. Ó, eu listei aqui, GG, algumas das coisas que os bancos estão exigindo para os empresários, e tem tipo, você tem que estar com os impostos todos quitados. Imagine aí quem deixou de pagar algum imposto justamente por causa do Covid, né? Os funcionários têm que estar cadastrados com a conta salário nesses bancos. E as empresas que, tipo, os funcionários não são cadastrados como conta salário, isso é conta corrente comum, sei lá. Não pode ter empréstimo, né, também, em outros bancos. Exatamente. E tem que ter, tipo, sei lá, calção do valor assegurado, que é o equivalente ao valor que você vai pedir empréstimo, você tem que ter algo parecido com esse valor em propriedade, para garantir que você vai pagar. Caso você não pague, ele toma esse calção, né? Exatamente. Sei lá, se você tem um imóvel e você não paga, ele toma o seu imóvel. E aí, quem é que tem tanto imóvel assim? Quem é que tem tanto dinheiro acumulado? E a gente tá falando de uma linha de crédito específica para pequenas e médias empresas. Então, isso é meio que, né? E para fechar a conta, vários empresários têm relatado que os bancos têm negado o empréstimo sem sequer apresentar uma justificativa para isso. Então, você fica realmente ao léu, assim, sem uma justificativa para o que você foi negado, né? Você não sabe o que aconteceu. E aí, quais são os resultados disso? Em maio, ou seja, 2 meses depois do anúncio do governo federal, apenas 1% do valor tinha sido aprovado. Nossa. 76% das empresas que solicitaram essa linha de crédito tiveram os pedidos negados.
E 35% das redes de bares e restaurantes fecharam durante a pandemia. Ou seja, essa linha de crédito acaba não sendo aplicada, né? É anunciada e tal, uma medida anunciada, mas não aplicada, né? Então, a gente fechou no dia 14 de março, então agora 14 de junho completamos 3 meses fechados, funcionamos sextas e sábados. Então o faturamento em média mensal varia entre 120 a 150 mil. Então se juntar esses 3 meses, a gente deixou de faturar 450 mil. A gente emprega direto e indiretamente em torno de 40 a 60 pessoas por evento, dependendo do tamanho do porte do evento. Nesses números que eu expressei para você, estou me referindo somente à casa de show, entendeu? A boate. A cadeia de músico, em média, é de 4 a 5 atrações por noite. Então, se a gente calcular, dá 480 pessoas mensalmente que passam entre sextas e sábados com a composição de artistas, músicos, dançarinos que compõem toda a cadeia de músicos, né? Que ficaram desempregadas. Esse que a gente ouviu agora é Ronaldo. Ele é sócio da Lounge Music, que eu já citei aqui, né? Que é aqui perto de casa. Eu conversei com ele para entender um pouco da realidade dos empresários no setor e ele me disse que tentou acesso à linha de crédito do governo, mas não conseguiu justamente por esses critérios que são, além de burocráticos, são desanimadores. Ele me falou que está até bastante desmotivado em buscar qualquer outro auxílio do governo depois de não conseguir esse. Então, isso mostra que uma ação pública mal coordenada pode desencadear esse sentimento de abandono mesmo, né? Você tá sozinho, o pequeno e médio empresário tá sozinho durante a pandemia e reflete na perda de empregos e geração de renda do país, né? Além de enfraquecer esses circuitos que demoram anos para serem construídos, para ter autonomia e tudo mais. Perfeitamente. Eu conversei com o Anderson, que é dono de outro bar, esse bar, no caso, é o Apoena, fica lá em Belém. E é um bar e espaço cultural também, no qual se apresentam grupos de carimbó, artistas do brega, lambada, e onde também acontece o Clube da Guitarrada. Ou seja, em vários níveis é um grande fomentador da cultura paraense, né, da cena cultural de lá. E Anderson me falou que conseguiu essa linha de crédito, já depois de 2 meses tentando, quando a TV já estava pautando essas dificuldades dos empresários, né? Mas ainda assim ele disse que teve que demitir 2 dos 7 funcionários que ele tem, que trabalham lá. Além de, claro, ele me falou que cerca de 100 artistas passam por lá no mês comum de movimentação do Apoena, né? Então, assim, se você para justo em junho, né, que é mês de São João, e muito forte na região norte, nordeste. No hemisfério norte. No hemisfério norte. Várias indiretas, né, nesse episódio. Você deixa de faturar muito, né? Tanto ele, o dono do bar, quanto as bandas, os artistas. Exatamente. Ronaldo. E brilha muito no Corinthians. Do que esse cara que eu te falei que eu entrevistei e ele é sócio da Lounge. Ele também tem uma produtora de shows que vende principalmente shows para prefeituras aqui no Nordeste. E ele tinha previsto movimentar 3 milhões de reais nesse período, velho. Tudo por água abaixo e sem nenhuma ação do governo, né? Pra tentar dialogar com esse problema. Então a gente volta para nossas questões lá do início, né? Se nem as empresas conseguem segurar em meio a tudo isso, imagina os funcionários, os artistas que circulam por lá, que precisam delas para fazer show e ganhar dinheiro, né? Tipo, a Alemanha e Estados Unidos têm discutido ações emergenciais de fomento à cultura, né? Aqui no Brasil, o primeiro passo parece ter sido dado há pouco tempo. Tipo, enquanto a gente grava esse podcast, tem 1 semana que a Lei Aldir Blanc foi aprovada. E tu pesquisou sobre isso, né, GG? Conta um pouco aí. Isso. Eu quero dizer antes que tem algumas coisas que ainda estão bem confusas, nem todo mundo tá entendendo exatamente, porque ela acabou de ser sancionada, ela foi aprovada no Senado já há um tempo, mas foi sancionada agora pelo presidente, aquele presidente. E então, assim, algumas coisas ainda vão ser melhor explicadas, porque quem vai distribuir esse dinheiro não é a federação, o Estado brasileiro, mas os estados e municípios. Mas vou dar uma geral aqui no que é a Aldir Blanc, né? Primeiro, que ela prevê 3 mecanismos de apoio ao setor cultural. Então, esse dinheiro vai ser distribuído
de 3 formas. Primeiro, uma renda emergencial mensal de R$600 por 3 meses aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que inclui artistas, técnicos, produtores, gestores, prestadores de serviço, com atividades interrompidas, desde que não recebam outros benefícios do governo federal. É basicamente a mesma coisa do auxílio emergencial. São os mesmos critérios de aprovação. Os mesmos critérios, exatamente. Só que você não tem que ter recebido o auxílio emergencial, né? Você não pode ter recebido nenhum tipo de auxílio do governo federal, seja o auxílio emergencial ou coisas como o Bolsa Família, por exemplo. A pergunta que fica, GG, é quem atende a esses critérios e não recebeu o auxílio emergencial, para aí sim tentar o auxílio à cultura. Então, eu conversei com alguns produtores, trabalhadores de cultura, amigos meus, e eles disseram, cara, a real é que na teoria realmente não faz sentido, mas na prática muita gente que atende aos critérios do auxílio emergencial não recebeu. E de fato, tem muita gente que não conseguiu nem sacar ainda, né? Sim, sim. Então, essa renda emergencial da cultura, esse auxílio emergencial que vai para as pessoas físicas, ele acaba suprindo esses erros, né? Eu acho que soam mais como erros técnicos, né? Se ela atende aos critérios e não foi aprovada, parece mais um erro de gestão do processo do que uma falha da pessoa, né? Mas, enfim, pelo menos é uma segunda oportunidade, né? Pra pensar de uma forma positiva. Sim, é uma segunda oportunidade e também vai ampliar o fundo mesmo, né? A quantidade de dinheiro que para ser distribuída. Primeiro tem essa renda emergencial de R$600 por 3 meses, como eu falei. Tem também um subsídio mensal entre 3 e 10 mil reais para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições. Elas precisam estar cadastradas nos cadastros culturais e tudo. E o terceiro mecanismo é a realização de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados a esse setor cultural. Total. E esse dinheiro, ele vem de um superávit, né? Exatamente. Ou seja, era um dinheiro que estava acumulado. Exato. Esse dinheiro são 3 bilhões de reais que foi apurado até 31 de dezembro de 2019, que é justamente o superávit do Fundo Nacional de Cultura. Recurso federal que já tinha sido aprovado e não foi usado. E aí esse dinheiro vai ser repassado para os municípios e estados, e eles é que vão regulamentar as responsabilidades dessa execução da Aldir Blanc. Então, eu só queria fazer uma ressalva, né? A gente falou dos 3 mecanismos, a renda emergencial, o subsídio para os espaços culturais e os editais, chamadas públicas e tudo. Quem é que não pode receber? São os espaços culturais vinculados ou criados pela administração pública, de qualquer esfera, como... Tipo fundação, instituto, né? O Sistema S também, o SESC não pode. E tem uma outra questão, que é o agente ou o espaço cultural, para receber direito a esses benefícios da lei, precisa estar inscrito nos cadastros de cultura locais. Então, para garantir que esses recursos cheguem, de fato, na ponta da cadeia, precisa ter uma formalização e atualização dos cadastros de cultura das cidades, do estado e da federação. Precisa ter um esforço de formalizar essas pessoas. E aí, voltando à nossa questão, né, da música periférica, quem são os artistas que não estão cadastrados, né? São justamente as pessoas das periferias. Exatamente. E quais são os artistas e quais são as cenas que esses editais em diferentes estados fomentam, né? Será que é o funk? Será que é o arrocha? Então, parece uma instância que, em certo sentido, pode facilitar o processo mesmo, né, de distribuição da grana, porque não vai ser centralizado no governo, os estados vão demandar isso e tal, mas também é meio problemático, até porque nem todos os estados têm registros formais, né, de profissionais da cultura. O Anderson, com quem eu conversei, que é lá do Pará, estava me dizendo, por exemplo, que isso não existe lá. Nossa. Eles são registrados não como ONG, eles são um bar. Então tem até um problema para ver se rola ou não do Apoena receber, mesmo o Apoena sendo há 5 anos um centro de cultura de importância ímpar lá em Belém. Assim, eu só queria dizer que a gente não tá descartando a lei. A lei é importante, é benéfica, mas ela... É uma conquista muito significativa. É uma conquista importante para todo o setor. Mas a gente precisa pensar no modo de ampliar os efeitos dela, os benefícios dela, né? Isso precisa ser pensado também.
em conjunto. Pensar na aplicação mesmo, né, da lei. Sim, e de um modo que ela seja aplicada para todos, né, que os benefícios dela sejam expandidos. Uhum. Tem um ponto também que a gente não tocou, mas a turbininha me chamou a atenção, que diz respeito justamente à situação das mulheres no meio disso tudo. A gente pensar num recorte de gênero. Felizmente, o meu trabalho ainda não é tão valorizado no mercado. Tipo, a diferença de mim para um homem que toca os mesmos ritmos, que às vezes eu toco até bem mais diferente e bem ritmado, né? E ganha mais que eu, tá ligado? Tipo assim, o contratante prefere pagar mais pra ele do que pra mim. E é muito difícil, pelo fato de você tá querendo fazer o que você quer fazer. É difícil. Até tem minas assim, minas brancas, que tipo, estão vindo agora nesse ritmo, que recebe hoje em dia até mais que eu. E eu fico, ué, tá ligado? E, tipo, por ser preta, ser da favela, tá ligado? Ser quem eu sou, eu tenho que ser, sabe, 20 vezes melhor todos os dias, todas as horas. Porque é difícil, tá ligado? É difícil. Desde o meu começo, assim, no funk, sempre foi um preconceito muito grande em relação a Max. Na época que eu entrei no funk, não tinha tanto esse tipo de aceitação de eu ser LGBT, fazer parte da comunidade LGBT, esse sapatão mesmo, tá ligado? As mulheres já recebiam menos dinheiro e também menos visibilidade antes da pandemia, a gente sabe, mas essas relações começam a ficar ainda mais evidentes, né, agora. Uhum. Agora, com todas essas escolas fechadas, onde as mães deixam os filhos, né? A gente sabe que, logicamente, é dever de pai e mãe cuidar dos filhos, mas a gente sabe que, na prática, a mulher é impelida a esse papel, né? Socialmente falando. E mais do que isso, tem muita mãe solteira, né? Sim, claro. São outras configurações familiares que fazem com que as mulheres sejam mais precarizadas nesse sentido. Isso. Como é que elas arranjam serviço, tá ligado? Uhum. Eu conversei com a Adriana, que também trabalha lá no lounge, mais uma vez voltando aqui para o lado de casa. E ela trabalha lá no bar. E ela me contou e me chamou a atenção para como a situação das mulheres é ainda mais dura no meio disso tudo. Sim, um dos exemplos é um homem, bairro de classe média, baixa. Sempre tem um ajudante de pedreiro que precisa, sempre tem um ajudante de alguma coisa, entender-se em relação a homens. E mulheres, nem todas querem estar no meio de homens, trabalhando com homens, a não ser que seja uma empresa. E para mulher o que mais aparece é o quê? Uma escova de cabelo, ajudar numa loja, cuidar de uma criança. Só que eu tiro um exemplo dessa minha amiga. Ela ajeitava cabelo, ela cuidava de uma criança, a mãe da criança foi demitida. Cabelo, se a maioria só tá de auxílio, ou bem arca com a despesa, ou bem com a beleza. Então são essas coisas assim, entendeu? Em relação ao emprego. O homem tem mais conhecimento com amigos que pode pegar uma moto para fazer delivery, ou bicicleta. Mulher não, ela se sente mais insegura, né? Porque nesse tempo que estamos vivendo, a rua tá mais deserta, tá mais esquisita. E tem filho, coisas assim, entendesse? Eu acho que isso tudo demonstra a fragilidade do setor cultural no país, né? E como nós, trabalhadores de cultura, estamos quase sempre na informalidade. E é um país que se orgulha tanto, né, GG, da cultura artística, do samba, enfim. Uhum. Então, e na periferia o poder público tem chegado muito pouco com essas ações de apoio à cultura. O que rola? É a necropolítica, né? A gente vê 6 crianças foram mortas em ações policiais só no Rio de Janeiro, só nesse 2020, que tem 6 meses. Pesado. E isso reforça o poder que essas culturas que a gente fala, essas culturas que são significadas no pagodão, no funk, as favelas, elas acabam sendo refém dessa política de intervenção policial e do descaso o tempo todo, né? Como você falou, a violência continua, a pobreza, a fome aumenta, saneamento básico, então a galera não tem nem água pra lavar as mãos, velho. Tipo, no meio de uma pandemia, tá ligado? E o governo, além de negligenciar isso, não coordena uma ação direta de combate ao coronavírus, que deveria ser a maior preocupação agora, né, velho? Sim. Agora, acho que o ponto é, como eu tinha dito, tentar expandir os benefícios desses mecanismos que foram criados, como a Aldir Blanc, por exemplo. E isso vai depender de uma ação de formalização mesmo dos trabalhadores da cultura, possivelmente também de
expandir a ideia do que é um trabalhador de cultura, né? Porque os barraqueiros do baile funk são trabalhadores de cultura ou não, né? Uhum. Enquanto isso, a gente fica numa várzea aqui, né? Tudo muito incerto, né? Eu acho que com muito ódio e rancor a gente deu uma passeada pela situação dos trabalhadores de cultura espalhados. Ódio não, ódio é coisa de outras pessoas aí, mas desesperança, né? É, desilusão, né, velho? Tá foda. Não tá fácil pra ninguém. Só que muito mais difícil pra uns do que pra outros, né? Mas é isso, GG? É isso, gente. Antes de terminar esse episódio, talvez seja importante a gente avisar, GG, que acaba aqui a primeira temporada do Podcast Embrasado. Você já notou isso, GG? Eita, cara, é mesmo. Talvez, muito talvez, a gente demore um pouco pra lançar o próximo episódio, mas tem garantias aí de que a partir do próximo episódio coisas vão mudar, né? Pedras vão rolar. Um novo mundo se abre. Um novo mundo de possibilidades. Eu era cego, agora enxergo. Sério, a partir do próximo episódio do Podcast Embrasado, coisas mais interessantes vão acontecer. E é isso, a gente tem um bocado de novidade pra mostrar pra vocês. Então, depois de toda essa narrativa de terra arrasada que a gente passou aqui, pelo menos uma boa notícia, né? Então é isso, tchau. É isso, gente. Tchau, tchau. Se a gente demorar, é por uma boa causa. E nos vemos muito em breve. Esperamos assim ser. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.